Elizabeth Bathory, Elizabeth Bathory ou Betinha, depende como queira chamar, a antagonista de Castlevania Nocturne, que também já foi uma vilã nos jogos, e ambas foram inspiradas em uma figura real de mesmo nome, uma figura histórica cheia de mistérios, mentiras e conspirações. Hoje, nós daremos uma olhada na história da animação e também um entender do passado desta grande personagem. Olá, seres da noite! Hoje, antes de um milagre acontecer e temos pessoas estranhas falando coisas bizarras, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem um like, comentassem que finalmente falei de um anime, mas não se acostumem, é porque é Castlevania, que compartilhasse e para quem puder se tornar membro e ter acesso antecipado de 2 semanas de vídeos, preferência de respostas, e se chegarmos a 10 membros, faria um grupo aí de conversas exclusivo. Isso também, e doações diretas para ajudar a manter o canal, agradeço demais. Para quem ainda não for inscrito, saiba que a Condessa de Sangue pode te visitar hoje à noite. A figura histórica, ou mais ou menos. Elizabeth Bathory é uma figura de verdade, que realmente habitou o nosso mundo, porém ela vestiu de uma maneira um tanto estranha por muitos, o que eu chamarei de a lenda. E temos os registros e história um tanto mais pé no chão, que seria a figura histórica. Aqui eu apenas usarei a lenda, pois é o que as duas versões dela, sendo jogo e animação, usam para se basear. Se quiser saber mais sobre este assunto e ver a realidade histórica, tem vídeos muito bons de historiadores muito mais capacitados do que eu. E se quiser que eu fale sobre isso, deixe aqui nos comentários. Bathory Elizabeth nasceu em 7 de agosto de 1560, nascida em um momento de guerra onde os turcos tinham invadido a sua terra natal e o país vivia em uma situação política muito estranha. Ela ainda assim foi criada dentro de uma nobreza com o melhor possível, mas uma coisa era certa, ela não era normal. Ela casou-se com Ferenc Nadasdi, acho que vai ser o Google que vai falar essa, que era um comandante das forças locais e por isso passava muito tempo nos campos contra os otomanos. E foi nesse período que a lenda realmente toma forma. Bathory teria desde muito cedo o hábito de ser extremamente violenta com suas empregadas, dando punições severas para as menores das infrações ou imperfeições que ela achava que era imperfeição. Se diz que tudo piora quando uma ama fica ao seu comando. Uma mulher que muitos dizem ser uma bruxa e que teria influenciado ela até a sua reta final. Com essa influência e a maldade de Bathory, elas teriam tirado a vida de diversas mulheres, principalmente as jovens e virgens. Isso para drenar o seu sangue, então se banhar neles, para que ela continuasse sempre bela. As execuções não seriam rápidas e indolores, e sim demoradas. Ela fazia com que essas jovens sofressem muito, chegando a pendurar elas com tortura e o pior possível. O número exato de vítimas não é muito certo, principalmente por se tratar de algum tipo de conspiração histórica. A mesma diz que ela teria começado a educar moças da realeza e isso atrairia sangue de melhor qualidade, formando uma escola para a realeza. Só que com isso ela é investigada, afinal não pode terminar com nobre, com pobre pode. E assim, ela é dada como culpada quando corpos são encontrados em seu porão. Ela passaria o resto da sua vida trancafiada em uma torre. Ligações com os vampiros. Caso não tenha ficado clara a ligação mais simples dela com a obra de Drácula, vamos lá. Primeiro, ela estaria no mesmo país que ele, basicamente na mesma época e até mesmo teria sofrido com os mesmos inimigos, os otomanos. Além disso, existe uma grande possibilidade que ela tenha sido a inspiração original para Bram Stoker, que apenas colocou uma figura masculina no lugar, e até mesmo sendo a figura meio que da Carmilla, do livro, não a personagem do Castlevania. Essas duas possuem muitos subtextos, ou bem textos, homossexuais, coisas que podem ser sentidas nas duas obras que dariam nascimento ao vampiro mais puxado para Anne Rice. De qualquer forma, a figura de Bathory está ligada ao vampirismo de alguma forma ou de outra, e pode até mesmo ter inspirado a obra mais importante do movimento, sendo uma grande figura e lenda que vale a pena ser estudada. No jogo,
A primeira e única aparição da Condessa de Sangue até o momento nos jogos é no Castlevania Bloodlines. Esse nome me persegue. E esta é a aparição muito importante para sua versão na animação, pois temos alguns elementos que farão parte da sua outra versão. Aqui, boa parte da lenda é tomada como verdade, com algumas diferenças muito interessantes. A primeira é que a sua camareira de confiança é a Drota Tzuentes. Na sua versão do jogo. Vamos chegar lá. Outra é que ela seria parente direta do Drácula. Possivelmente uma linhagem dele distante seria dada como uma sobrinha do Drácula. Só lembrando que, em teoria, nesta linha do tempo, o livro Drácula é considerado canônico. E o mais claro que ela seria uma vampira. Ainda que o momento de sua transformação é um tanto incerto. Ela seria então executada, assim como Drota, e ficaria um bom tempo no esquecimento. Então, no século XX, Elizabeth é trazida de volta por Drota, e elas teriam um plano para a vingança delas. Elas fariam um sacrifício de 1 milhão de almas para trazer Drácula de volta, e para isso elas fariam algo que marcaria todo o mundo. Usando de seus poderes, manipulação, beleza e dinheiro, ela controla muitos eventos na Europa, causando tensão, fazendo acordos e finalmente tudo acabaria com um tiro que mudou a história, o fim do Arquiduque Franz Ferdinand, o que faz com que o mundo entre na Primeira Guerra Mundial, na época conhecida como a Grande Guerra, ou a Guerra para terminar com todas as guerras. No ano de 1917, depois de ter transformado Lucy, a noiva de Eric Lecarde, ela começa o ritual para trazer o titio de volta. Ela escolhe o castelo de Proserpina, onde ela consegue o seu objetivo, mas é parada pelos caçadores. Elizabeth, além de seus poderes básicos de vampiros, consegue se transformar, ou pelo menos invocar uma medusa com poderes de fogo, controlar os elementos e também se teletransportar, se demonstrando muito resistente a armas sagradas, ainda que sucumba no final, foi uma grande vampira na saga. Na série, e finalmente chegamos à animação, que, se você prestou atenção até o momento, percebeu que muito dessa personagem já foi traçado tanto na lenda quanto no jogo. Aqui temos uma grande mistura destes dois e um pouquinho a mais. Aqui eu me focarei mais na Bathory. Se quiserem um vídeo sobre a Drota e uma pesquisa maior sobre a deusa Sekhmet, me deixa aí nos comentários. E esta personagem aqui está presente com uma clériga da deusa egípcia. A ligação dela começa depois do aprisionamento. Elizabeth, devido aos seus crimes, basicamente o mesmo da lenda, que se pulou até aqui, vai ter que voltar e ver o começo, pois está tudo ligado. Coincidência? Acho que não. Drota invade a prisão de Elizabeth, onde elas conversam um pouco sobre o que é ser humano e o que é ser um monstro. A sacerdotisa está em busca de um ser humano maligno, um verdadeiro monstro em forma de humano, para que ela consiga se tornar a deusa da guerra, a leoa que devorará o sol. Bathory se vê mais do que preparada e digna para este papel. Assim, Drota transforma Bathory e uma longa amizade e preparação começam. Nos próximos séculos, ela como vampira começa a consumir o sangue vivo da deusa Sekhmet. Este é um processo muito extremo. Vimos que durante anos Drota procurou alguém que pudesse conseguir tomar um pouco do sangue sem literalmente explodir, e a Condessa foi a primeira a conseguir. Isso fazia com que ela ficasse cada vez mais poderosa, ao mesmo tempo que absorvia um dos 3 aspectos ou almas da deusa. Isso começou a dar poderes muito diferentes do normal de vampiros, podendo se transformar para ampliar estes poderes, e o seu maior feito seria de conseguir causar um eclipse, ainda que isso a afetasse muito e precisasse descansar bastante depois. Com o tempo, seus poderes ficaram estáveis, ainda que faltasse parte para isso. Precisaria do coração da deusa, assim ela teria poderes inimagináveis. O plano delas não poderia esperar e teriam que começar a agir em breve. Durante a Revolução Francesa, os ânimos entre os humanos e vampiros estavam pior do que antes, pois a ideia de igualdade entre todos realmente deixava o modo de viver dos vampiros em grandes problemas, e com a organização e armamento, a Era dos Vampiros estava em grandes apuros. Ela então surge como uma figura religiosa para os vampiros, como a Messias deste mundo, aquela que colocará novamente os vampiros no poder e que governará os humanos como eles devem ser governados, com sofrimento, dor e angústia. Ela, depois de juntar muitos seguidores ao redor do mundo e ser louvada como uma deusa, junta suas forças em
Para dar início à contra-revolução, fazem um acordo com o clero local. O padre local se tornaria o mestre da forja e ajudaria nos esforços de guerra, trazendo Night Creatures para o lado dos vampiros. A noite sem fim. O juntar de forças na cidade francesa também conta com muitos vampiros que ainda não seriam totalmente fiéis, mas que foram convidados a conhecer a nova salvadora. Uma dessas figuras é Orlok, um vampiro muito poderoso, que foi até mesmo capaz de derrotar um Belmont em combate direto. Para a sua infelicidade, no mesmo local estavam Richter, Belmont, Maria e a sua mãe, grandes utilizadoras de magia, e este grupo ainda aumentaria com Annette e Edward, maldito francês. Para influenciar a mente dos humanos e dar liberdade aos vampiros, ela faz um grande eclipse e se transforma na sua forma de deusa, que mistura as características dela, que é de uma mulher branca e ruiva, com de uma leoa, ainda que a sua evolução tenha feito ela ficar muito alta, ou seja, ela junta um bando de fetiches diferentes. Este grupo de mortais, menos Edward, que foi transformado em uma criatura à noite, tentam fazer com que a máquina de fazer demônios voltasse para o inferno. Neste momento, ela se demonstra praticamente imune a todos os tipos de ataque, sendo estes mágicos ou físicos, resistindo até mesmo ao chicote Vampire Killer. Nessa noite, ela ganha uma mortal como serva vampírica, que serve como trato com o padre. Porém, ela perde Drolta para Alucard, que seria uma grande força contra eles. O fim de sua amiga e companheira é muito para ela, pois, além de enfraquecida de sua transformação, ainda estaria mentalmente desgastada. Ela força o mestre da forja a usar equipamento em sua amiga, o que a traz de volta, que eu nem vou começar a falar aqui, que se quiser vai ter o vídeo da Drolta. Pouco tempo depois, todos os preparativos estavam em lugar, e ela faz uma aparição popular, ordenando os vampiros e humanos a servirem como uma deusa, e para carimbar ainda mais os fatos, Drolta traz o coração da deusa, que ela devora e entra em sua forma final. Agora, ao usar seus poderes, não ficaria fraca por tanto tempo e suas imunidades seriam aumentadas em níveis nunca antes vistos. Agora, com um exército de criaturas, ainda mais vampiros, contando até mesmo Orlocks, ela tomaria Paris. O que ninguém esperava é que Annette conseguisse trazer a terceira parte da alma de Sekhmet para a Terra e assim lidar com a parte divina do ser e trazer a briga para o mundo físico. Ainda sem a ajuda total de suas imunidades divina, Erzabeth, em sua forma final, se demonstra uma monstra em todos os aspectos possíveis. Ela consegue resistir à magia de Jules, um dos maiores utilizadores de magias dos Belmont. Enfrenta as bestas divinas de Maria, aguentando ataques e levantando o dragão dela, suportando golpes diretos do Vampire Killer, conseguindo resistir à magia de Orlocks, o que seria um dos vampiros mais poderosos neste momento, vampiro normal, e da energia mística de Richter, que seria considerado um dos mais poderosos de seu clã. Tudo isso junto, e este é um feito que até mesmo Drácula teria dificuldade de superar. Ainda assim, apesar de aguentar muito bem, todos juntos se tornam demais para ela, e ao final, ela é traída por Drolta, que quer todos seus poderes para ela. Ela seria a verdadeira serva da deusa da guerra e da cura, e a velha amiga então drena todo o seu sangue, e assim também absorvendo os poderes divinos. O legado da Condessa de Sangue. E assim, entre mitos, jogos e animações, Elizabeth Bathory continua uma das figuras mais icônicas do vampirismo, do horror e da cultura pop. Sua história, moldada por lendas, conspirações e adaptações criativas, nunca deixou de fascinar e aterrorizar, transcendendo séculos e mídias. Na realidade, ela pode ter sido apenas uma peça dentro de um jogo político, uma nobre condenada por interesses maiores, mas, na ficção, seu papel se expandiu para algo muito além, tornando-se uma vampira imortal, uma rainha do sangue, e até mesmo uma deusa da guerra. Seu impacto ecoa desde os contos sobre Drácula até a Era Moderna, onde continua a inspirar histórias sobre poder, crueldade e a busca pela imortalidade. Em Castlevania Bloodlines, sua influência é sentida ao manipular eventos históricos e usar o terror como ferramenta para remodelar o mundo à sua imagem. Em Nocturne, ela ascende a um novo nível, deixando de ser apenas uma vampira para se tornar algo além da compreensão humana, um ser divino que desafia as próprias regras da existência,
Seu confronto contra os heróis da série coloca entre os inimigos mais poderosos já enfrentados no universo de Castlevania, rivalizando até mesmo com Drácula. No fim, seu destino é selado pela traição de Drota, mostrando que até mesmo entre os seres mais poderosos, a ganância e a sede de poder podem levar à ruína. Mas será esse realmente o fim da Condessa? Se algo que aprendemos com personagens como ela é que seu legado dificilmente desaparece para sempre. E agora eu te pergunto, essa foi a melhor versão de Elizabeth Bathory já feita? Ou será que ainda veremos algo mais grandioso no futuro? Me conta aí nos comentários. E é claro, se estiver vendo isso aqui à noite, tome cuidado, pois a Condessa ainda pode estar à espreita, esperando pelo seu novo banquete. É isso aí então, meu povo, espero que todo mundo tenha gostado. Para quem gostou, então deixa aquele like, comentário, se inscreve no canal, deixa aqui embaixo então Elizabeth Bathory nos comentários para saber que você chegou até aqui, que eu vejo todo mundo aí na próxima.